Na sua terceira edição, o terceiro CONACOM irá discutir e definir diretrizes para a atuação do sindicato e da carreira nos próximos anos. De forma muito especial, queremos agradecer e registrar a presença do secretário de Combate à Corrupção adjunto da CGU, Dr. Roberto Veigas. Bom, passamos ao painel de número 2, conforme a nossa programação, cujo tema é Lei Anticorrupção e Acordos de Leniência, o papel da CGU e a metodologia CGU e AGU. Para atuar como mediador desse painel, convido o presidente do UNACOM Sindical, Rudinei Marques. Presidente, muito bem-vindo. Como expositores, convidamos o auditor de Finanças e Controle, desde 2004, possui graduação em Engenharia de Redes e Comunicação de Dados e pós-graduação em Globalização, Justiça e Segurança Humana. Na CGU, esteve à frente da Coordenação Geral de Editoria da Área Fazendária, DEFAS, da Coordenação Geral de Editoria das Áreas de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, DEDIC, e da Diretoria de Auditoria da Área Social, DS. Vamos receber o nosso palestrante, Victor Godoy Veiga. Permitam-me fazer a errata da pronúncia, Victor Godoy Veiga. Nosso segundo expositor é advogado da União desde 2005. Foi coordenador regional de Patrimônio, Probidade e Meio Ambiente e subprocurador da Procuradoria Regional da União na 4ª Região, até licenciar-se para o cargo para participar do programa de doutorado na Espanha. Hoje é diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade da Procuradoria-Geral da União. Sejam muito bem-vindos e vamos receber o Dr. Vani Tridezewski. Bem-vindos aos nossos expositores, pode tomar assento à mesa. Passa a palavra ao nosso mediador, presidente Rudinei Marques. Caríssimos, muito bom dia, em especial aos nossos palestrantes desta manhã. É com muita satisfação que nós recebemos o Victor Godoy e o Vanir Tridezewski. Acertei? Hoje sobrenomes aí, não está fácil. Olha aqui, todos sabem que os acordos de leniência, né, a partir da lei anticorrupção, eles é um assunto que ganhou uma dimensão nacional, né, e por conta, né, da complexidade do tema, dos debates, né, que essa questão gerou em todo o país, e principalmente, é claro, no âmbito federal. É muito oportuno que nós possamos discutir esse assunto com grandes especialistas na área, porque nós, como servidores de um dos órgãos encarregados aí por essa responsabilidade, temos que nos apropriar cada vez mais, né, desse assunto, e até para que possamos, nos fóruns em que participamos, seja na Câmara, no Congresso, ou nos debates no espaço público, fazer aquilo que os gestores das nossas casas aí responsáveis, né, tanto no âmbito da AGU quanto da CGU, já tem feito muito bem, né, que é defender as competências legalmente aí cometidas aos órgãos, né, para que, enfim,
essa situação, né, sempre que envolve aí a necessidade de a Acordo de Leniência seja bem conduzida e conduzida por quem de direito, né? Porque todos sabem que tivemos uma grande polêmica aí, óbvio que a lei já em tramitação, né? Já em tramitação com uma grande polêmica, porque todo mundo queria assumir um protagonismo que às vezes nem, do ponto de vista constitucional e legal, poderia ser delegado a outros órgãos, né? E nós tivemos a felicidade de termos já desde o primeiro momento um entendimento entre AGU e CGU que facilitaram muito, né, o encaminhamento dessa questão. Então, sem mais delongas, aí eu mais uma vez saúdo aí os palestrantes e agradeço em nome do NACON Sindical a acolhida e a presença de vocês aqui nessa manhã para que nós possamos levar um pouco mais, né, agora com mais tempo, de forma um pouquinho mais detalhada, né, a complexidade que foi essa construção, essa parceria, né, e eventualmente até os desafios que nós teremos daqui para frente, porque é um assunto relativamente novo na história da República, né? E a gente sabe que ainda não houve decisivamente uma consolidação, estamos, né, indo muito bem e, enfim, queremos saber um pouco mais e para isso eu passo a palavra desde já para o Vitor, né? E como eles me falaram, eles vão fazer mais do que uma exposição, um diálogo, né? Como tem sido feito até aqui por CGU e AGU. Então é bom que seja assim e a condução está então com vocês. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o presidente Rudinei, ao NACON pelo convite. Para a gente aqui é uma honra poder conversar um pouco com vocês sobre o Acordo de Leniência, essa atribuição nova que veio para a CGU em 2013, como o próprio Rudinei disse, tem um apelo social e também institucional por protagonismo muito grande. A gente tem observado desde o surgimento da lei muitas discussões em relação à competência para a celebração de acordo de leniência, e a gente vai hoje aqui nesse diálogo, nessa parceria que hoje o CGU tem com a AGU, conversar um pouco com vocês sobre o que é a política de leniência, como que a gente vem trabalhando. Vamos apresentar também aqui alguns vídeos de um evento que houve lá na Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção, na Câmara dos Deputados, onde foram discutidos aspectos relacionados a essa competência de celebração de acordo de leniência, e também destacar que hoje eu posso dizer assim que eu vivi e venho vivendo uma experiência altamente eficiente de cooperação interinstitucional. Quem trabalha com auditoria, nossa carreira que audita e fiscaliza os órgãos da administração pública federal, a gente sabe o quão difícil é você ter dois órgãos, duas instituições, trabalhando de forma alinhada, coerente, efetiva. E eu posso dizer que durante toda a minha carreira como auditor foi muito difícil ver uma experiência bem sucedida nesse sentido. Na verdade, todo relatório de auditoria, se quisesse começar a bater, era só começar a bater nisso, né? Se tinha dois órgãos envolvidos, não tinha coordenação, não tinha articulação, muitas vezes isso inviabilizava até a própria política. E aqui nesse caso, o que a gente tem vivido com a Advocacia Geral da União é realmente uma relação institucional altamente exemplar. Então aqui com o meu colega Vani, vamos hoje então ter essa conversa com vocês, já passo a palavra para ele fazer a fala inicial dele e depois a gente entra na apresentação. Bom dia a todos. Senado Rudinei, gostaria de agradecer o convite para participar desse painel e justamente para compartilhar essa experiência que o Vitor referiu. Eu diria que eu posso falar casamento entre CGU e AGU nessa matéria,
vem dando certo e, na verdade, é um casamento que tem outras consequências. O primeiro foi o casamento entre as instituições. O segundo é o nosso casamento com o Instituto do Acordo Leniência. E a gente vai ver mais adiante aqui. Leniência é um programa, é para a vida, não vou dizer que é para a vida toda, mas é para um longo prazo, e é algo que perdura, que leva, digamos assim, muito tempo e que é um segundo casamento. Essa que é a grande questão. E realmente essa maturidade institucional, esse avanço, essa parceria, é algo que eu acredito que é algo inédito no Brasil e talvez até no mundo. Ontem mesmo eu estava em Florianópolis, porque o Estado de Santa Catarina vai iniciar, tiveram agora a criação da CGE, que é a CGU estadual, digamos assim, e eles estão iniciando, vão, digamos assim, entrar de cabeça agora na política de leniência, né, porque já tem provocações, possibilidade de novos casos, de primeiros casos, e lá justamente foi uma reunião entre, não foi um curso, foi uma reunião entre a PGE, a CGE e o Ministério Público Estadual, que são os atores que vão participar. E a grande questão que eles tinham, a grande dúvida era como que a gente chegou a esse casamento entre a AGU e a CGU. Né? E como que a gente pode fazer isso dar certo a nível estadual. E uma coisa que a gente deixou muito claro ontem, digo, olha, eu acho que não há uma fórmula pré-pronta para um arranjo institucional dessa maneira, mas eu acho que o grande segredo, e isso acho que foi o que, digamos assim, permitiu esse avanço entre a AGU e a CGU, foi justamente o quê? Um respeito, uma cooperação, uma vontade de cooperar entre os órgãos e, acima de tudo, um respeito gigantesco pelas suas atribuições. Ou seja, nunca a AGU e a CGU, na construção desse casamento, um órgão tentou invadir a competência do outro, suprimir a competência do outro, algo do gênero. Desde as primeiras negociações, as primeiras tratativas que nós tivemos, sempre foi muito claro qual é o papel da AGU, qual é o papel da CGU e qual é o papel que as duas instituições, agregando, somando forças, podem, digamos assim, alcançar, o que elas podem construir. Eu acho que foi justamente esse casamento, esse respeito mútuo das instituições e, claro, muito trabalho, muita vontade de fazer a coisa dar certo, que eu acho que permitiu que nós construíssemos algo que é inédito no Brasil e a gente pode assegurar para vocês que, se não é inédito no mundo, é uma das coisas mais avançadas, inclusive a nossa política de leniência, por exemplo, os Estados Unidos foi um dos primeiros países a introduzir algo do gênero. E a gente pode falar que, com todas as voz com o peito cheio, que o nosso modelo, se não é melhor que o modelo americano, ele tende a se fortalecer e se estabelecer como um modelo mais efetivo. Então eu acho que foi realmente um casamento fantástico, uma iniciativa excepcional. E, bom, é isso que a gente vai tentar apresentar para vocês com essas breves colocações. E nós vamos fazer uma espécie de jogral aqui, eu e o Vitor, né? A gente vai trocando, um falar uma palavrinha, outro, a gente vai somando nossas ideias aqui, meus caros. Então vamos começar. Eu queria pedir para colocar já esse vídeo inicial. Nessa frente parlamentar mista ética contra a corrupção, foi levantada essa questão da possibilidade que a lei daria para vários órgãos celebrarem acordos de leniência, né? E aí o Wagner fez uma fala bastante importante para exatamente marcar essa questão da competência da CGU e também trazendo a AGU para esse processo, né? Bem, antes de iniciar a apresentação propriamente dita, eu só vou tentar colocar alguns pontos que eu acho que foram colocados de maneira equivocada e que a gente precisa, antes da apresentação, já corrigir os pontos para a gente colocar os pingos nos is. Primeiro, existe um problema muito grande realmente quando a gente sai da União e realmente você passa a ter uma falta de regulamentação desse processo quando a gente fala de 5.000, quase 5.600 municípios, 26 estados, e esse é um desafio que nós vamos ter que resolver. Nós vamos lembrar que a Lei 2846 não dá aos controles internos a titularidade para se fechar acordo de leniência. Ela deu à CGU no âmbito federal. Esse é o primeiro ponto. Então esse negócio de que quantos órgãos de controle interno vão fechar, isso não existe. Não está na lei.
A segunda coisa é que a CGU não é um órgão de controle interno, é também um órgão de controle interno. Uma secretaria da CGU é de controle interno, as outras 4 atuam em transparência e prevenção da corrupção, em ouvidoria, em corregedoria e em combate à corrupção através de investigações, acordos. Isso não tem nada a ver com o Tribunal de Contas da União, não tem nada a ver com nada, tem a ver com a atividade de uma agência de corrupção que é a CGU. Então vejam, pessoal, que há hoje uma discussão muito grande desse papel do Tribunal de Contas na fiscalização dos acordos de leniência. Muitas vezes a gente enxerga assim, uma tentativa de enxergar nessa competência da CGU algo negativo para o país, né? E o que a gente tem defendido muito claramente é que o acordo de leniência, ele não é um ato de gestão, ele é um ato sancionador do Estado. Ele decorre do poder de sancionar uma empresa pela prática de um ilícito. Ele se assemelha a um PAD para um agente público. Imagina que a CGU lá, na Corregedoria Geral da União, ela instaura um PAD para apurar a conduta de um agente público. E instaura uma comissão de PAD. Essa comissão de PAD conclui os trabalhos indicando uma pena de demissão para aquele agente público. Essa pena de demissão, ela não pode ser revista pelo Tribunal de Contas da União. A Receita Federal, quando aplica um auto de infração, o Tribunal de Contas da União não pode discutir se aquele valor daquela multa foi ou não foi adequado. Um juiz, quando tem uma sanção num processo judicial, porque o Tribunal de Contas também atua sobre o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas não pode rever a decisão do juiz, que definiu uma pena para um determinado agente. Então vejam que o que a gente tem colocado na discussão desse papel da fiscalização dos acordos de leniência é que o poder sancionador do Estado, ele não pode ser revisto pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União pode avaliar a política dos controles que a CGU tem para gerenciar o acordo de leniência, de que forma a gente faz esse tipo de atuação. Agora, entrar no mérito administrativo da decisão de como foi feito o acordo, se o acordo foi bom, foi ruim, isso nós temos defendido, nós vamos continuar defendendo, que não há competência do Tribunal de Contas da União para poder fazer essa fiscalização. Daí surge essa fala do Wagner, quando ele menciona que esse combate à corrupção, acordo de leniência, não tem nada a ver com o TCU, é mais nesse sentido. Mas, logicamente, a gente sabe também que a política é uma política pública, tem interfaces com informações que devem ser publicizadas, tem controles internos que a gente implementa dentro da nossa área de leniência, e isso sim, o Tribunal de Contas pode vir e ver, olha, como é que você está gerenciando a arrecadação aqui, como é que você tem controle do cumprimento dos acordos. Mas o que o Tribunal de Contas tem tentado fazer, e a gente tem entrado muito nessa discussão, é exatamente entrar no mérito da decisão. Ele quer entrar e falar, olha, esse acordo tem que ser rescindido, esse valor aqui foi baixo, isso aqui você aplicou a multa de forma equivocada, enfim. Essa é a grande discussão, né? E faço um acréscimo ao que o Victor coloca, o porquê do papel da participação da AGU se somar à atuação da CGU nessa matéria. E, além de todos esses processos sancionadores que o Victor referiu, uma outra possibilidade, um sancionamento que existe, é via a ação de improbidade, que é outra questão onde a AGU se insere, digamos assim, como um dos atores brasileiros que tem atribuição para pedir aplicação de sanções, ou, em outras palavras, para ajuizar ações de improbidade administrativa. E é justamente por essa atribuição da AGU, digamos assim, se soma a essas demais atribuições da CGU, que justifica, digamos assim, a vinda da AGU para esse processo, justamente porque os ilícitos que estão na lei de corrupção e na LAC, em sua grande maioria, eles coincidem com os tipos da lei de improbidade. Então, na verdade, quando nós sancionamos via acordo de leniência uma empresa, nós estamos sancionando ela por todos aqueles ilícitos, fazendo cair sobre ela todo o plexo de sancionador que está na LAC, na Lei 866,
na lei de improbidade. Então, justamente essa potencial incidência da lei de improbidade administrativa nesses fatos é que justifica a vinda da União, a vinda da AGU para esse processo e o seu, digamos assim, o seu casamento com a CGU, né, utilizando as palavras que coloquei antes. Entrando um pouco no histórico, pessoal, a cultura da corrupção. Né? No mundo, a cultura da corrupção sempre foi uma lógica dos processos. Né? A gente pode citar vários exemplos, um bastante clássico é que a própria Alemanha permitia a dedução do imposto de renda de propinas pagas para obtenção de contratos, né? E havia correntes, né, contrárias, uma no sentido de que a corrupção prejudicava o desenvolvimento social das nações, mas havia também uma corrente que dizia que, na verdade, a corrupção era o óleo da engrenagem do desenvolvimento social, né, que os países que hoje são bastante desenvolvidos se valeram bastante da corrupção e, por isso, hoje são bastante desenvolvidos. Hoje, essa segunda linha de pensamento já está bastante prejudicada. A gente já tem diversas pesquisas que mostram que as nações mais corruptas, que hoje ainda mantêm essa lógica da corrupção para o desenvolvimento dos seus negócios, são altamente atrasadas em vários indicadores sociais e econômicos. Então, a corrente de que a corrupção, esse convencimento de que a corrupção é prejudicial hoje já é praticamente consolidado. E vejam que a primeira legislação que começa a tratar dessa questão do suborno transacional, do pagamento de uma empresa pagar propina em outro país para obter um contrato, é de 77, é o FCPA, o famoso FCPA, a lei americana, que na prática só vem a ser aplicada efetivamente a partir da década de 90. Que é quando começa a surgir também essa cultura do compliance, de que as pessoas jurídicas têm que ter mecanismos internos de compliance, exatamente para evitar, mitigar a possibilidade da ocorrência de atos ilegais, ilegítimos dentro das suas estruturas. As convenções internacionais também começam nessa década de 90, são 3 principais convenções internacionais que tratam da corrupção. A Convenção da OEA, a Convenção da OCDE e da ONU, sendo a principal delas a da OCDE, que tem um mecanismo de enforcement um pouco mais elaborado do que das outras convenções, né? E vejam que as leis anticorrupção de vários países, elas vêm surgindo também bastante recentemente, né? Se a gente pegar o Reino Unido, a lei é de 2010, a África do Sul 2004, Itália em 2001, a França agora também é 2012, Brasil 2013. Né? No Brasil, a lei surge desse projeto de lei, 6826, 2010, onde a CGU teve um protagonismo bastante grande na escrita da lei. A gente teve vários colegas que vocês conhecem, aí, o Marcelo Pontes, o Flávio Dematê, o próprio Higino, na época que era o secretário executivo, tiveram um protagonismo muito grande na construção do que é hoje essa lei anticorrupção. A inspiração ela foi muito na lei do CAD, antitrust, que tem vantagens e desvantagens, porque já era uma lei que vinha sendo aplicada, de certa forma. Por outro lado, ela tutela um bem jurídico um pouco distinto dos ilícitos da 12846, né? São os ilícitos contra a ordem econômica, então a concentração de poder, o cartel, e a corrupção ela vai além disso. Então a lei do CAD foi uma inspiração, ajudou nesse sentido, porém traz algumas consequências. Vou falar um pouco sobre isso. Lei 12846, né, colocando no âmbito federal a competência da CGU. Aqui cabe um comentário sobre o que o ministro Wagner colocou lá na Câmara dos Deputados. A gente tem um argumento que corre muito aí na mídia, e também algumas autoridades têm usado esse argumento, dizendo o seguinte, que o Brasil, pelo federalismo, a gente tem lá os estados, tem os mais de 5 mil municípios, e a lei, o que ela faz? Ela permite que cada ente subnacional possa
regulamentar a lei para aplicação dentro ali do seu âmbito. Então, vamos supor ali, o município de São Paulo, para ele aplicar a lei anticorrupção, ele tem que fazer a regulamentação da lei no seu âmbito. O governo federal fez a sua regulamentação no decreto 8420 e os estados e municípios vêm fazendo essa regulamentação na medida em que o assunto vai chegando a eles. Mas vejam que, vamos pegar um município pequenininho no interior do país que queira fazer a regulamentação da lei. Ele vai lá fazer sua regulamentação. Mas vamos supor, assim, para ele aplicar essa regulamentação que ele está fazendo, ele tem que ter tido algum ilícito praticado no seu município, com recursos próprios, inclusive. Então vejam que há uma certa falácia quando se usa esse argumento para dizer que nós temos um grande problema na 2846, porque se a gente pegar o maior caso de corrupção que a gente teve ciência até agora, que foi o caso da Odebrecht, a gente não envolve mais do que 10 municípios brasileiros. A gente não envolve mais do que 12 estados. E esse foi o maior caso. Então vejam que para resolver esse caso, a Odebrecht teria que procurar esses 22 atores aí para poder se resolver. Mas a lógica é que, à medida que o tempo for passando e a gente for aprimorando essa política de integridade, a gente vai reduzir a amplitude dos esquemas de corrupção. E vai haver um foco em 1 ou 2 ou 3 agentes que vão ter que aplicar aquela lei. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha a lei e fala, bom, como ela abre para qualquer um fazer, nós temos um grande problema. Na verdade, a gente vai ter uma dificuldade, mas é uma dificuldade altamente contornável, porque a atuação de cada agente vai estar limitada ao escopo de cada ilícito que foi praticado dentro da sua competência. E soma-se a isso uma outra circunstância, especialmente nos municípios. Eu digo isso porque eu sou natural do município no interior do Rio Grande do Sul com 5 mil habitantes. E, se não a totalidade, a grande maioria dos programas na saúde, educação, enfim, os principais programas aplicados no município são com recursos ou estaduais ou federais. E se envolver recurso federal, que é a grande maioria, especialmente SUS e educação, a competência para isso vai estar onde? Vai estar na CGU. Então, isso reforça o argumento que o Vitor coloca. Muito embora nós tenhamos quase 6 mil entes federativos no Brasil, na verdade, a grande maioria dos recursos aplicados em quase todas as políticas públicas provém da União. Então, o papel da CGU é um papel de destaque e deve ser um papel de destaque, justamente pelo nosso modelo, pelo fato de ser a União a grande financiadora universal de todas as políticas públicas. Isso atrai a CGU, a competência da CGU. Então é altamente falacioso esse argumento que o Vitor colocava, né? No sentido de que vai ter que ter quase 6 mil regulamentações, quase 6 mil órgãos aplicando a lei de corrupção. Não procede isso. Bom, prosseguindo, né? Então vamos aonde se insere, digamos assim, a lei anticorrupção e principalmente o apoio à iminência. Realmente, o sistema jurídico brasileiro, especialmente em matéria de combate a ilicitudes, ele é um sistema altamente complexo, né? Nós temos, por exemplo, a Espanha é um país em que, muito embora você tenha responsabilizações administrativas, se algum desses ilícitos administrativos corresponder a um crime, a jurisdição criminal, ela, digamos assim, ela avoca toda a responsabilização, todo o acertamento administrativo, civil, você vai fazer perante o juízo criminal. Ou seja, há uma prevalência da jurisdição criminal em relação aos demais mecanismos de sancionamento. No Brasil, não. No Brasil, nós temos uma independência relativa das instâncias e justamente é esse plexo que está exposto nesse slide, que nós temos legislação penal, nós temos legislação administrativa da 812, no exemplo, 866, e nisso se insere a LAC e a Lei de Improbidade, que são, digamos assim, eu acho que muita gente, eu já vi muito comentário no sentido de que talvez a LAC tivesse revogado parcialmente algumas disposições da Lei de Improbidade.
Na verdade, a meu modo de ver, elas vêm se complementar, justamente porque o foco da lei de improbidade é a responsabilização do agente público e, eventualmente, do agente privado que participa com o agente público, e a LAC, ela faz o outro lado da moeda, que é justamente a responsabilização do agente privado que corrompe. Então, nós podemos ter, no caso da LIA, situações em que só o agente público é responsabilizado, e nós vamos ter, no caso da LAC, situações em que só o agente privado vai ser responsabilizado. Então, justamente, os sistemas, eles acabam se somando. É mais uma falácia essa, no sentido de dizer que houve uma tributação ou que é uma sobreposição. Na verdade, são complementos. E justamente como coloca esse slide aqui, a responsabilidade da pessoa física é um passo, digamos assim, é um caminho, é uma etapa, e da pessoa jurídica é outra etapa. E agora nós vemos justamente com essa legislação ter essa soma dessas responsabilizações. Então, pessoal, esse slide aqui, ele procura resumir para a gente o que a gente pode fazer, os órgãos de Estado podem fazer com uma pessoa jurídica ou uma pessoa física envolvidas em corrupção. O que pode ser feito? Então, o primeiro ponto que é fundamental entender é que no Brasil não existe responsabilidade criminal de pessoa jurídica por atos de corrupção. A única possibilidade no nosso ordenamento jurídico de uma responsabilização criminal de uma pessoa jurídica é em relação a crimes ambientais. Essa é a única hipótese de um juízo criminal penalizar uma pessoa jurídica. Então, a responsabilidade é sempre ou administrativa, prevista na Lei 12.846, ou ela é civil, prevista tanto na 12.846 quanto na 8.429, que é a Lei de Improbidade. Certo? Na pessoa física, diferente. A gente já tem a responsabilidade civil, administrativa e criminal. Certo? Então, o que a CGU pode fazer quando a gente pega aí uma empresa ou um indivíduo, um agente público, especialmente aqui um agente público federal, envolvido em corrupção? A pessoa jurídica ela tem dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho onde a CGU vai abrir um processo de responsabilização administrativa. É o famoso chamado PAR, Processo Administrativo de Responsabilização, previsto na 12.846. O que é esse processo? É aquele processo que eu disse, é o PAD da empresa. Então é o processo que a empresa vai ter que responder, e aí nessa posição a empresa vai ter uma postura altamente defensiva, vai negar tudo que está colocado ali na acusação, vai tentar se defender de todas as formas possíveis e, não raro, vai tentar a judicialização mesmo após condenação. Esse é o primeiro caminho, é o caminho ali do PAR. O segundo caminho para a pessoa jurídica é dizer, ok, eu vou colaborar, eu quero cooperar com o Estado, eu quero mudar minha forma de atuar no mercado, eu quero ter um programa de integridade, e vou trazer, e quero ressarcir os danos que eu tenha causado. E aí essa empresa vai procurar o caminho da leniência. A gente vai falar depois, lá na frente, como que a gente trabalha com isso, quais são os requisitos, a forma como a gente recebe a empresa, enfim, lá na frente a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. E por fim, se é um agente público federal, a gente pode abrir um PAD. Né? Aí aqui não precisa entrar muito, já é mais conhecida a figura, todo mundo que é servidor público sabe muito bem o que é o PAD. O PAD com base na própria Lei 812. O segundo passo é justamente para você ver justificar aquele casamento entre a AGU e a CGU, né? Que é a atuação da AGU no caso do servidor. Geralmente, os casos de servidores que respondem PAD, o caminho é uma posterior responsabilização por ação de improbidade administrativa, da 8429, e na pessoa jurídica também nessa perspectiva, que quem vai responder, a pessoa jurídica que vai responder um PAR, provavelmente ela vai ser também no futuro responsabilizada judicialmente pela ação civil da LAC, ou eventualmente se ela participou junto com os servidores através de ação de improbidade administrativa. Então a gente nota que há uma simetria da atuação entre a AGU e a CGU, e justamente é isso que justifica esse casamento,
que hoje está basicamente materializado nessa portaria conjunta 4/2019, que é a que regulamenta toda a negociação, o processo de negociação, de realização dos acordos de leniência. Então vejam que a AGU hoje faz parte da mesa de negociação com a CGU. A comissão de negociação hoje ela é composta por 3 servidores da CGU, 2 membros da AGU. E a AGU, quando ela vem para a mesa da leniência, o que ela está fazendo também é resolver essa responsabilidade civil da pessoa jurídica, tanto em relação à lei anticorrupção, como em relação à lei de improbidade administrativa. Que a gente vai mostrar lá na frente para vocês, a gente acaba também já endereçando a multa da lei 8429 e já também tratando do enriquecimento ilícito, que também está previsto na 8429. Não está previsto na lei anticorrupção, mas está previsto na 8429. Então a empresa, quando ela vem fazer o acordo de leniência hoje, ela não só está resolvendo a lei 12846, como ela também está resolvendo por parte da AGU a lei 8429, que é a lei de improbidade administrativa. Aqui vocês viram, pessoal, que tem a 12846 também prevê uma ação civil, né? Essa ação civil que a lei prevê, ela tem como consequência sanções que são um pouco mais gravosas para a pessoa jurídica do que as sanções administrativas que a lei prevê. Vocês sabem, as sanções administrativas são a multa, que é uma multa bastante significativa, além também daquela publicação extraordinária, que é praticamente uma obrigação que o Estado faz para a empresa publicar num meio de grande circulação que ela foi punida pela lei anticorrupção. Já as sanções judiciais, elas são mais gravosas. A gente tem, por exemplo, suspensão de atividades, a suspensão da obtenção de subsídios, financiamentos, ela tem inclusive a interdição, a dissolução da pessoa jurídica. Então vejam que essa ação civil que a lei prevê, que pode ser impetrada tanto pela AGU quanto pelo Ministério Público Federal, ela tem essas sanções mais gravosas. Então quando a AGU vem e senta na mesa, a gente já está resolvendo toda essa possibilidade de aplicação dessas sanções. A empresa, se celebrar o acordo de leniência, ela fica isenta dessas sanções. Já o Ministério Público Federal, né? O que o Ministério Público Federal pode fazer pela lei, né? A Lei 12846 também prevê a competência do MPF para entrar com essa ação civil da Lei 12846 em relação à pessoa jurídica. A ação civil também da 8429, da mesma forma como a AGU lá, na pessoa física e na jurídica. E tem todo o lado também da criminal, né, inclusive a própria colaboração premiada com a Lei 12850 também, que é digamos assim, a ferramenta irmã do acordo de leniência para a pessoa física no âmbito criminal. E, por fim, a Polícia Federal, responsável pela investigação criminal. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal entendeu a Polícia Federal também como competente para poder celebrar acordos de delação premiada com pessoas físicas. Já teve, inclusive, um primeiro caso de delação, que foi a delação do José Sobrinho, da EGVIX, que já foi homologado, inclusive, pelo Ministério Público, pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, aqui o segundo aspecto, o outro aspecto que a gente quer ressaltar, e é justamente para fazermos reforçar esse argumento da complementaridade da lei de impunidade com relação à lei anticorrupção. A primeira delas, a responsabilização isolada da pessoa jurídica, que antes nós não tínhamos essa previsão na lei de impunidade, havia necessariamente a obrigatoriedade de participação de um agente público para você poder responsabilizar a pessoa jurídica. O segundo aspecto é a própria desconsideração da pessoa jurídica, que agora vem como dos avanços da lei de corrupção. O próprio acordo de leniência, o outro passo muito importante, o suborno transnacional. Nós tínhamos, ou melhor, pelo regime da lei de improbidade, a única possibilidade que nós tínhamos de sancionamento até então era única e exclusivamente por suborno, por corrupção interna, digamos assim. E hoje o Brasil se insere, a partir da LAC, o Brasil se insere, digamos assim, num seleto clube de países, digamos assim,
com atribuição para o sancionamento de suborno transnacional. E antes disso, acho que Estados Unidos, Alemanha, se não me engano, não recordo para os outros países, mas África do Sul também. Então isso foi justamente um avanço. E a suspensão parcial das atividades, a dissolução da pessoa jurídica também foi outro avanço da lei anticorrupção. E sim, as demais questões, ressarcimento horário, impedimento de bens, multa e tudo mais, isso sim são situações similares que nós tínhamos na lei de impunidade e agora na LAC, que, digamos assim, permanecem e andam irmanadas na temática. Vamos ouvir um pouco o André Mendonça, que é o atual advogado-geral da União, e foi também, junto com o Wagner, uma das figuras bastante importantes na construção dessa parceria AGU-CGU. Não sei se todos sabem, mas o André Mendonça era um assessor especial do ministro até o final do ano passado, e ele era responsável por fazer toda a supervisão e coordenação das comissões de acordo de leniência que a CGU e a AGU tocavam, que hoje foi a atribuição essa que hoje foi transferida para a diretoria de acordo de leniência, que está dentro da estrutura da Secretaria de Combate à Corrupção hoje, e para o próprio DPP dentro da estrutura da AGU. Que trazer para a Câmara dos Deputados tem um valor especial, porque aqui é onde eventualmente algumas mudanças podem ser feitas, sempre que houver necessidade ou interesse público assim o demonstrar. Eu queria me valer já de muito do que foi dito e pular algumas etapas e tentar trabalhar alguma essência do que se trata do acordo de leniência. Primeiro, registrar que lei de improbidade administrativa e lei anticorrupção, na minha avaliação, são os dois instrumentos legais mais importantes de prevenção e combate à corrupção que nós temos no nosso país. Além disso, dizer que o acordo de leniência, de modo especial, é o instrumento jurídico mais eficaz de prevenção e combate à corrupção que nós temos no nosso país. E eu vou justificar por quê. Eu me recordo quando assumi em 2008 o Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU, nós arrecadávamos lá 1% do que nós cobrávamos. E éramos muito criticados na AGU por conta disso. Então vejam, pessoal, que hoje o acordo de leniência ele possibilita para o Estado, a gente vai mostrar aqui os resultados, uma recuperação de ativos que nunca na história desse país a gente conseguiu alcançar. Então, há muitas críticas no mundo, eu diria assim, né, para resoluções negociadas. Né? Você tem uma empresa que praticou corrupção, tem muita gente que tem aquela visão, não, essa empresa aí tem que fechar, essa empresa praticou corrupção, ela não merece nenhuma leniência, nenhuma concessão do Estado. E aí o que o Estado vai fazer? Vai processar essa empresa, vai levar isso para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário de todos os países, pessoal, não é exclusivo do Brasil, leva a um processo moroso, complexo, que lá na frente, quando a gente consegue ter a sanção, a gente vai ver que nem sempre a sanção ela é aquilo que a gente imaginava que ia conseguir quando a gente entrou com a ação. Né? Tem gente que diz que só elogia o judiciário porque nunca precisou dele, porque o dia que precisar, vai no judiciário, vai ver que realmente é muito complicado você ter ali a velocidade que às vezes a questão demanda, enfim. Basta ver o caso, por exemplo, da João de Barro, daquela empresa Gautama, que a gente declarou inidônea, entrou com as ações judiciais, quer dizer, até hoje, acho que o Vanilo pode até falar um pouquinho sobre isso, assim, até hoje, se a gente for olhar o que a gente conseguiu recuperar de recursos, e o que teve de efeito dessa postura, digamos, agressiva e rigorosa ao extremo em relação a empresas, o que a gente teve de retorno, né? Quando a gente vai dar uma olhada, por exemplo, para o mundo, os Estados Unidos, desde 2001, não resolve um único caso de corrupção de pessoas jurídicas sem ser por meio de acordo negociado. Então, já tem 18 anos que todos os casos de corrupção envolvendo
a jurisdição americana, todos esses casos são resolvidos por meio de resolução negociada. No mundo, os países que já têm esse instrumento disponível, mais de 85% dos casos são resolvidos por meio de resoluções negociadas. Por quê? Porque se percebe que, ao se fazer algumas concessões, você consegue recuperar muito mais do que você conseguiria se você fosse num processo litigioso. Só para ilustrar essa questão do processo litigioso, basicamente, quando se fala em corrupção, processo penal e lei de improbidade e ação de improbidade eram e continuam sendo os mecanismos judiciais, digamos assim, típicos, ou que primeiramente vem à cabeça para se fazer a responsabilização. Só que os índices, especialmente os índices de recuperação de ativos, que essa é uma grande questão, é uma questão importante para nós, porque o combate, além da punição, do afastamento dos agentes públicos ou do afastamento das empresas envolvidas nos ilícitos, uma outra grande questão que está atrelada com o combate à corrupção é justamente a recuperação de ativos, até porque a recuperação de valores, eu ousaria afirmar que para o corruptor, para o corrupto, o bolso é a parte mais sensível do corpo desse cidadão, dessa pessoa. E os índices de recuperação no Brasil, eles eram e continuam sendo, digamos assim, pífios na via judicial. E há um estudo do CNJ, anterior, digamos assim, à aplicação da colaboração premiada em, não vou dizer em larga escala, mas em maior escala, como tem ocorrido agora nos últimos anos. Mas os percentuais de arrecadação, de recuperação de valores, estavam na casa de 4,5% e 4,32%. Até então, isso via ação de improbidade ou via ações penais. Isso são valores não insuficientes, são valores pífios, essa que é a grande realidade. E a gente teve, seja com a colaboração premiada no criminal, e é passível de muitas críticas, como de fato vem sendo criticada, mas especialmente com o acordo de leniência agora, no meio civil, isso houve o incremento dessa recuperação para índices patamares que provavelmente nós nunca atingiríamos no Poder Judiciário. E, infelizmente, isso é uma marca do Judiciário brasileiro e significa CPC, Código de Processo Penal, o que mais seja o que for, mas, infelizmente, a inefetividade sob o aspecto financeiro da tutela jurisdicional para a recuperação de valores, ela é imensa no Brasil. Infelizmente, essa é uma marca que acho que vai ser muito difícil a gente superar, ao menos a curto prazo, na via judicial. Bom, então, adentrando, ou voltando para a temática, né, sobre a LAC, justamente qual é a nossa estrutura normativa básica e o seu viés, digamos assim, o seu foco de responsabilização. Então, como eu coloquei antes, a primeira grande ideia dela no escopo é justamente a responsabilização da pessoa jurídica, como de uma forma, digamos assim, quase que complementar ao que se prevê na lei de improbidade. E esse outro aspecto é muito importante, foi justamente aquilo que eu já referi, do Brasil se incluir num cenário de possibilidade de responsabilização da pessoa estrangeira, por ilícitos praticados no estrangeiro. Isso é a primeira situação em que o Brasil se insere nesse contexto. Outros aspectos dessa lei é justamente aquilo que o Vitor colocava, enquanto alguns países permitem a responsabilização criminal da pessoa jurídica, no sistema brasileiro, essa responsabilização é só civil e administrativa, e isso até resulta em alguns problemas, e a gente vai colocar mais adiante, eu já antecipo, por exemplo, em matéria de cooperação internacional, e especialmente nos Estados Unidos, a responsabilização da pessoa jurídica por corrupção é em processo penal. E nós temos casos de responsabilização de pessoa jurídica na via administrativa, em alguns casos, inclusive, alguns casos civis também, através da lei de improbidade, e nós temos pedidos de cooperação internacional para bloqueio de bens nos Estados Unidos, e justamente a grande questão, ou o grande problema, o grande entrave que a jurisdição americana coloca, é justamente esse foco. Nós não temos responsabilização civil por ato de corrupção, isso não é crime. E, na verdade, e por isso nós não podemos dar cumprimento às ordens de bloqueio de bens, de expropriação, algo do gênero.
Na verdade, para mim essa acho que é a grande discussão que existe hoje, na verdade, seja na LAC, seja no próprio Código Penal brasileiro, as figuras são basicamente as mesmas. Os crimes de corrupção do Código Penal ou os ilícitos da LAC e da LIA envolvem o mesmo contexto fático do que de assalto aos cofres públicos. É mais ou menos essa a grande ideia. Só que, infelizmente, existe essa divergência de regimes jurídicos. Isso a gente tem enfrentado alguns problemas hoje em matéria de cooperação internacional. São questões que estão sendo trabalhadas, inclusive agora em 2 semanas terá uma reunião da COSP e do CAC, da qual eu terei o prazer de representar o Brasil, e que uma das grandes questões que serão enfrentadas, discutidas, é justamente esse avanço para nós esquecermos a figura de é crime, é sistema penal ou é sistema civil. Não. O que nós precisamos é responsabilizar os atores internacionais por atos de corrupção. Se o meu país responsabiliza civil e outro responsabiliza criminalmente, na hora de se fazer a recuperação de ativos, são ativos procedentes da corrupção. Eu tenho que colaborar com os estados para fins de reparação do dano. Vou aproveitar para registrar a presença do grande jurista, professor Juarez Freitas, que ontem nos brindou com uma excelente conferência sobre o futuro do serviço público no Brasil e no mundo. E é forte candidato ao Nobel da Paz pelo seu trabalho incansável com o intuito de aplanar os caminhos aí para o diálogo interinstitucional neste e outros assuntos. Seja bem-vindo. É interessante assim, o que o Vanir coloca. A escolha entre o processo penal ou o processo civil administrativo para a pessoa jurídica tem uma questão muito mais procedimental do que uma questão de resultado, porque as sanções que são previstas hoje no civil administrativo são as mesmas que quando a gente vai, por exemplo, lá para os Estados Unidos, Departamento de Justiça norte-americano, você vai ter no processo penal, presa na cadeia. O que você vai exigir da empresa é devolução de recursos, você vai suspender suas atividades, afastar seus dirigentes, enfim, são medidas que no âmbito civil administrativo também são feitas. E aqui é importante deixar claro também que a lei e os procedimentos que foram adotados por CGU e AGU na condução desse processo já garantem à pessoa jurídica o devido processo legal. Porque pode ser uma outra crítica, né, de dizer, não, mas no Poder Judiciário a gente tem um procedimento que garante o devido processo legal. Não, no administrativo e no civil, que foi construído e o que existe hoje também garante o devido processo legal, inclusive com uma possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário, se assim for necessário. Outro ponto aqui para destacar é só a diferenciação entre o que é a responsabilidade objetiva comparada com a responsabilidade subjetiva. Então, quando a gente fala lá na Lei de Improbidade Administrativa, que a gente pode alcançar a pessoa jurídica que atuou conjuntamente com o agente público na prática do ilícito, a gente, nesse caso, tem que provar esse vínculo, tem que provar que a pessoa jurídica ela teve o benefício daquele ato ou ela agiu em concurso com aquele agente. No caso da 12846, a gente tem a responsabilização objetiva da pessoa jurídica. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se um empregado da pessoa jurídica, numa determinada relação com o agente público, comete alguma infração da lei, eu não preciso provar que a empresa teve benefício, ou se a auto-administração estava envolvida ou não estava. Pela responsabilidade objetiva é automático. Se algum agente da empresa ou terceira parte relacionada agindo em nome da empresa cometeu aquele ilícito, eu já posso responsabilizá-la e aplicar as sanções previstas na Lei 12.846. Isso foi uma grande inovação, porque esvazia toda essa discussão de não, mas eu não sabia, eu não tinha como saber, ele agiu sozinho. Enfim, várias das discussões que às vezes acontecem no âmbito
civil da 8429. O que a gente já falou? Vou botar mais um videozinho aqui. Patrocinado pela CGU, em 2009, eu participo de um curso nos Estados Unidos, onde faço várias visitas institucionais e descubro que lá 95 a 97% dos casos não eram resolvidos em juízo, judicialmente, mas através de resolução negociada. Isso muda a minha perspectiva. E vocês alcançam quais resultados? Não, nós recuperamos os valores que nós estabelecemos numa mesa de negociação. Então eu dizia, já em 2011, nós vamos chegar, só podemos chegar a indicadores melhores se nós tivermos sistema de resolução negociada na persecução dos ilícitos, na aplicação do direito sancionador. E qual o instrumento que vem em 2013? Justamente a resolução negociada. Então vejam que os patamares de recuperação que hoje a gente tem na mesa, eles ultrapassam 70% dos valores que foram negociados. Ultrapassam por quê? Porque além do ressarcimento dos ganhos que a empresa oferiu pela corrupção, a gente ainda tem multas aplicadas, a gente ainda considera a devolução de todo o pagamento de propina que foi feito. Então, a nossa metodologia hoje, ela elevou os patamares de recuperação, que antes a gente tinha processos judiciais morosos, que chegavam aí aos índices que o Vanir traz aqui de 4%, 5% de recuperação, para um processo muito mais ágil, administrativo, consensual. A empresa ela não é obrigada a celebrar o acordo de leniência. É uma escolha da empresa. Lógico que a alternativa para ela é enfrentar o processo de responsabilização, que pode declará-la inidônea, pode aplicar a multa, enfim. Mas é consensual. Então, na mesa, a empresa concorda em devolver mais do que 70% de tudo aquilo que foi desviado ou todo o dano que a gente apura e foi causado pelas práticas dos atos ilícitos. Bom, e entrando agora especificamente então, na nossa negociação de leniência, no que a gente vem aplicando, né? Volta um pouquinho aqui, exato. Uma questão, por que a leniência deve ser um programa? E, como eu referi antes, ontem eu estive em Santa Catarina, Florianópolis, porque eles estão começando a trabalhar com essa temática. E eles nos perguntaram, justamente eu coloquei esse mesmo slide, eles perguntaram, mas por que um programa? Eu digo por quê? Porque é um casamento para a vida inteira, ou seja, a leniência pressupõe primeiro o quê? Uma grande colaboração da empresa, mas acima de tudo pressupõe uma estruturação do Estado. Para quê? Para você conseguir, primeiro, você conseguir negociar com essas empresas, segundo, toda a informação que você receber dessas empresas, você conseguir processar e, a partir disso, você buscar a responsabilização de outras pessoas, físicas ou jurídicas. Né? E terceiro, garantir, digamos assim, a máxima efetividade ou eficácia do acordo, ou seja, através da recuperação, através da própria defesa do acordo. Então, na verdade, a gente só consegue estabelecer, e eu acho que esse foi o grande segredo, digamos assim, o grande pulo do gato que a AGU e CGU conseguiram captar, que foi justamente entender o acordo de leniência como um programa para quê? Para, primeiro, punir as empresas envolvidas, mas, além disso, mudar a forma do Estado trabalhar, enfrentar o problema da corrupção e mudar também a forma das empresas se relacionarem com o Estado. Tanto que o programa de integridade, o compliance, é uma obrigação, e inclusive, por que programa? A CGU acompanha essas empresas por longos anos. Então, quem conosco hoje firmou acordo de leniência
está sujeito a inspeções periódicas da CGU, justamente para verificar essa conformidade do seu compliance. Então, é um programa, é uma política de Estado a feitura dos acordos de leniência. E essa política também ela só se sustenta por quê? Porque as empresas ou o corruptor ele tem que ter receio das graves sanções. E, claro, nós temos um problema quando nós vamos começar uma negociação, por exemplo, e a empresa é uma questão de assimetria de informações, ou seja, a empresa tem o domínio de todos os fatos, ela sabe ou deve saber todos os ilícitos que ela cometeu. Nós, o Estado, quando vamos começar a negociar, não necessariamente a gente tem essas informações. A gente consegue arrecadar informações dos nossos vários órgãos investigativos, parceiros, mas a gente não tem essa mesma profundidade. Mas através dessas atuações mais incisivas da própria leniência, a gente está conseguindo demonstrar hoje que o Estado é capaz de punir, independente de acordo, e que por isso a empresa tem que ter receio das sanções. Essa acho que é uma grande questão que faz com que o acordo venha, digamos assim, se estabelecendo como uma medida efetiva. Passar um pouquinho para dar tempo. Então, os pilares hoje que a gente tem para a celebração do acordo de leniência são esses aí: alavancagem investigativa, recuperação de ativos, programa de integridade e risco de perda de benefícios. O que é preciso ficar bastante claro? O acordo de leniência ele é uma sanção à empresa. A empresa está sendo sancionada por meio do acordo de leniência. Mas, por a empresa estar colaborando efetivamente com as investigações, assumindo o compromisso de implementar um programa de integridade para mudar a sua forma de relação no mercado e com o próprio Estado, ela tem alguns benefícios. Quais são esses benefícios? A redução da multa, que pode ser de até 2/3 do valor, a isenção da pena de inidoneidade pelos ilícitos praticados e a isenção da pena de publicação extraordinária, que é aquela manchete que eu coloquei para vocês no jornal dizendo que ela foi punida. Então vejam, o Estado abre mão de uma parcela da recuperação dos valores, que, como eu disse, no modelo anterior a gente abria mão de 95% do valor. Hoje a gente está abrindo mão de uma redução de até 2/3 da multa e não da recuperação total, porque a multa é só um dos componentes da devolução dos recursos. E, ao mesmo tempo, a gente deixa de declarar a empresa inidônea, mas por uma razão muito, muito clara. A gente vai exigir da empresa essa mudança de postura. E, ao exigir a mudança de postura da empresa, a gente quer que a empresa continue operando. Porque vamos pensar aqui, a Odebrecht, quando cometeu todos esses ilícitos, que eram coordenados aí por 50 a 60 pessoas, tinha mais de 180 mil empregados. O que esses 175.920 pessoas, empregados, tinham a ver com essa condução que era feita pela empresa de forma equivocada? Será que não é interessante para o Estado afastar essas pessoas da gestão da empresa, colocar novas pessoas, exigir uma estrutura de governança mais adequada, a implementação de um programa de integridade que será monitorado pelo Estado durante toda a vigência do acordo, com a devolução dos recursos que a gente consegue demonstrar que houve prejuízo para o Estado, e manter essa empresa operando? Porque imaginem os senhores e as senhoras, a capacidade técnica que essas empresas, grandes construtoras do Brasil, tinham para a execução dessas grandes obras, né? Um exemplo clássico disso, eu vou citar aqui Belo Monte. Belo Monte, o que aconteceu em Belo Monte? Belo Monte a gente tinha alguns consórcios dessas grandes empreiteiras formados para disputar o leilão, a concessão. Uma semana antes da concessão, o próprio governo chama outras empresas e monta um consórcio para ser o ganhador da licitação, ou seja, o próprio governo frauda a concessão.
essas empresas, esse consórcio novo ganha a concessão. No dia seguinte, o governo vai nas empreiteiras e fala, olha, vocês perderam, mas vocês vão ter que executar. O consórcio investidor é esse aqui, que eu construí aqui, mas a execução eles não têm capacidade, então vocês vão ter que fazer a obra. Então imagine o que representa para um país uma empresa desse tamanho quebrar, em termos econômicos, né? Então é um pouco essa outra forma de enxergar como você enfrenta a corrupção, abrindo mão de uma parte daquilo que você poderia, em tese, porque você não consegue, mas em tese você está abrindo mão de algo, mas na verdade você não está abrindo mão, você está sendo muito mais efetivo, como foi dito aqui, mas para possibilitar que você não tenha uma mistura, uma confusão entre o que é a empresa e o que são as pessoas físicas. Porque a empresa, elas são pessoas físicas. Mas se eu afasto essas pessoas da gestão, coloco outras, mudo a forma de atuação, eu em tese estou mitigando o risco de ocorrência de novas fraudes e ao mesmo tempo mantendo a possibilidade dessa empresa continuar operando, gerando empregos, gerando receita, gerando renda para o país. Esse aspecto que o Victor coloca, a gente tem essa mudança de cultura das empresas, de transformar as empresas. Primeiro, é o sancionamento das empresas pelo ressarcimento de valores, aplicação de multas e tudo mais. E o segundo aspecto é essa multada, girada de mesa das empresas. E, especialmente para essa necessidade de colaboração efetiva das empresas. E aqui o aspecto que eu coloco, eu quero destacar o ponto da alavancagem investigativa, até para os senhores terem uma ideia do quão positivo, digamos assim, é os acordos de leniência para a alavancagem investigativa subsequente, digamos assim. Eu vou citar um exemplo, vou contar o feitiço, mas não vou contar o feiticeiro. Num dos acordos de leniência que foi firmado, de maneira inédita, isso é, de maneira inédita mesmo, a empresa trouxe prova de que determinado grupo de parlamentares exigiu propina, mas mediante o quê? Mediante a doação eleitoral devidamente avalizada pela Justiça Eleitoral. E o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma ação de improbidade ajuizada já há mais tempo, com alguns elementos de prova sobre isso, mas uma prova muito insuficiente, digamos assim, muito incipiente ainda, em face desses parlamentares. Mas a alegação era justamente essa. Não, você recebeu essa doação eleitoral devidamente chancelada pela Justiça Eleitoral, mas isso é propina porque havia uma delação premiada no crime fazendo menção a isso. O que houve? Na negociação de leniência, durante a negociação, a empresa trouxe provas, trouxe e-mails trocados com esses parlamentares, na época candidatos, ou melhor, eram parlamentares já candidatos à reeleição, em que justamente eles faziam, olha, para você receber aquele adiantamento de valor daquele contrato, você vai ter que nos pagar a propina X. Portanto, e eu quero que essa propina seja paga via doação eleitoral efetiva. Aí o que aconteceu? Há 3 semanas atrás, houve audiência de instrução desse processo e justamente aí esses documentos já foram encaminhados à ação e os agentes da empresa, agora por força desse dever de colaboração, eles foram chamados como testemunhas da União do Ministério Público Federal, justamente para confirmar tudo aquilo. Então estava, até inclusive foi uma audiência muito tensa, digamos assim, estavam os parlamentares e as testemunhas da empresa, e que a testemunha foi muito clara: senhor parlamentar, esse e-mail aqui o senhor me encaminhou pedindo propina, mas via doação eleitoral. Ou seja, nós nunca, se não fosse a negociação do acordo de leniência, nós nunca teríamos acesso, primeiro, essas comunicações telemáticas, telegráficas, e-mails, enfim, que eram coisas de 5, 6, 8 anos atrás, dificilmente nós, seja a Polícia Federal, a AGU, qualquer meio, qualquer instituição, dificilmente conseguiria acesso a esse tipo de prova. Né? Então, além de toda essa questão
do ressarcimento de valores, da punição das empresas e tudo mais, eu acho que um grande aspecto que eu diria que foi inovador para nós foi justamente essa colaboração das empresas no aspecto probatório. E realmente o que elas têm alavancado, os elementos que elas têm trazido de provas para fortalecer a atuação da AGU, CGU, PF, MPF, enfim, é algo surpreendente e que seguramente o Estado jamais conseguiria ter acesso a esse tipo de prova para buscar, digamos assim, a responsabilização de terceiros envolvidos nesses ilícitos. Aqui são só alguns. Mais 5 minutos para cada aí, para a gente ir encaminhando aí o final da exposição, e depois, como de costume, a gente abre então para questionamentos, intervenções, né, da plenária, considerações. Quem quiser se inscrever pode passar o nome ali para a Daiane ou para a Raquel. Só para caminhando já para o final, aqui é só o exemplo do que o Vani comentou, né? Aqui são alguns dos casos que a gente fechou. O quanto de informações que uma empresa às vezes traz quando ela desvenda os esquemas de corrupção. No caso da Odebrecht, aqui foram citadas mais de 174 pessoas físicas, sendo que 67 eram servidores ou empregados públicos federais, sob a nossa jurisdição ali da Corregedoria, para abrir partes, né? 35 dessas pessoas receberam aí mais de quase 600 milhões de reais em pagamentos, né? São 190 outras pessoas jurídicas que foram citadas pela Odebrecht na sua colaboração com o CGU e a AGU. Então, imaginem as possibilidades que a gente tem quando fecha um acordo de leniência desse, recebe esse catatal de informações, o quanto que isso também não vai gerar outras ações, sejam ações de improbidade, sejam as próprias ações administrativas, que vão inclusive alavancar ainda mais o retorno de recursos, a recuperação de recursos e também o sancionamento dessas pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos atos de corrupção. Se uma dessas outras 190 pessoas jurídicas vem para colaborar, ela pode abrir mais informações, ela pode se comprometer a pagar mais valores. Isso acaba virando uma grande bola de neve. A gente vai, cada acordo que a gente celebra, parece que a gente tem aí praticamente vários outros caminhos que a gente pode seguir. A dificuldade é até dar conta de tanta informação que a gente recebe. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Isso aqui, pessoal, é só para dar esse exemplo que a gente falou, né? A gente, de 2017 para cá, ou seja, a gente está falando de julho de 17 para hoje, a gente está falando de 2 anos e meio, foram celebrados esses 11 acordos de leniência, que totalizaram o compromisso das empresas devolverem 13,67 bilhões de reais. Desses 13,67 bilhões de reais, 3,1 bilhões já foram efetivamente devolvidos. Então, em 2 anos e meio. Então, vejam que como os patamares anteriores que o Estado tinha de recuperação de valores foram superados assim com folga, né? A gente realmente tem muita tranquilidade para dizer que hoje a gente tem uma ferramenta altamente eficiente para a recuperação de ativos. Não, só para fortalecer isso, até fazer um comparativo entre o que a AGU, nós temos um grupo de atuação proativa que trabalha com matéria de recuperação de valores, e nós vínhamos todos os anos tendo patamares de recuperação na casa de 500 milhões, 600 milhões, um pouco mais, um pouco menos. Era o que nós conseguimos recuperar Brasil afora, com todas as ações judiciais. Por exemplo, só em 2018 foram quase 5 mil ações judiciais ajuizadas pela AGU para a recuperação de valores. Não são todas corrupção, são de várias frentes, digamos assim. Mas eram valores, não vou dizer insignificantes, mas o potencial de arrecadação, muito embora com grandes valores judicializados,
o potencial de arrecadação pela inefetividade, pela ineficácia dos processos, como a gente referiu antes, eram muito pequenos. E só para você ter uma ideia desse valor que está referido aqui, só esse ano foi 1 bilhão e 500 e tantos milhões de valores recuperados. Então, em um ano de acordo de leniência, a gente superou mais ou menos 3 anos o que nós vínhamos recuperando com as ações judiciais. Então, nota-se, e volto a dizer até para já conduzindo para o final, o acordo de leniência, me parece que ele, isoladamente falando, não vai livrar o Brasil da corrupção, não vai, até porque combater a corrupção, ou melhor, diminuir os níveis de corrupção, é uma questão que passa por uma mudança social, uma mudança de comportamento, uma mudança cultural muito grande. Mas, ao mesmo tempo, em que o acordo de leniência não tem essa potencialidade para modificar, digamos assim, para resolver o problema, ele se mostrou como uma ferramenta que, digamos assim, muito se soma às demais e potencializa. Eu acho que agora, finalmente, o Estado brasileiro está conseguindo, digamos assim, dar uma resposta, se não à altura, próximo à altura, para, digamos assim, atender os grandes anseios da nossa sociedade, que, como a gente sabe, sempre foi, muito embora nós tenhamos problemas sociais, um problema cultural muito grande, ainda assim a sociedade cobra, e eu acho que com razão, mudanças e mais efetividade nas nossas ferramentas. E o acordo de leniência, ele veio para potencializar isso primeiro, pela arrecadação, pela potencialização da arrecadação, da recuperação, como a gente mostrou, e segundo, pela modificação da cultura empresarial, e que passa por pouco a pouco, vai se alterando, trazer as empresas de adversários, transformar as empresas de adversários em colaboradores do Estado. E nessa colaboração com o Estado é justamente esse fornecimento de provas para permitir a punição de outros agentes, de outros envolvidos. Então, eu acho que nós obtivemos um grande salto. Há muita coisa para ser maturado ainda. Hoje nós temos um casamento que está dando certo entre a AGU e a CGU, mas com certeza precisa evoluir para nós agregarmos outros atores públicos. E uma coisa que eu sempre digo, até fiz isso ontem em Santa Catarina, há e certamente existirá no Brasil uma certa, não rixa ou rivalidade, mas um espaço, uma briga por espaço entre as instituições. Mas o que eu tenho a dizer é que há corrupto que sobra para todo mundo. Então, com certeza, não há razão para nós nos degladiarmos por atribuições. O que nós temos que ter nas instituições é respeito às atribuições de todos os órgãos e, com certeza, com respeito, colaboração e cooperação, é o que a gente consegue afirmar as instituições, afirmar os institutos, como vem acontecendo com o acordo de leniência, que hoje faz parte da vida da AGU e CGU. Tanto que eu brinco, eu como diretor do departamento lá na AGU, eu tenho o meu crachá da AGU e já tenho o meu crachá da CGU também. Eu passo amanhã na CGU, à tarde na AGU ou vice-versa. E a CGU a mesma coisa, somos parceiros, somos irmãos, não inviterinos, mas irmãos quase gêmeos que foram separados do nascimento e agora se reencontram. A gente trocou os crachás para o pessoal da AGU pelo prédio, tá? Eles estão devendo um prédio para a gente. O Vanir aí está à frente dessa tentativa de conseguir um prédio para a CGU e a troca foi o crachá, que é muito justo, tá? Porque eles perdiam cerca de 15, 20 minutos todo dia para subir no prédio. Isso aí realmente tem um valor, né? Você poder entrar sem se identificar, né? É impagável, né? Pessoal, vamos abrir para pergunta. A gente tinha muita coisa para falar ainda, mas o tempo é curto. Vamos abrir para pergunta, que aí a gente torna o debate bastante rico. Bom, temos aqui um primeiro inscrito aí, nosso amigo aí, Jorge Freitas. Por favor, dirige-se ao público para ficar gravada aí a questão. Depois, inscritos Sérgio Takayuki, São Paulo, Carlos Ribeiro, Rio de Janeiro e Edmilson do Ceará. E eu acho que está suficiente para a gente conseguir cumprir o horário, tá? No máximo, mais uma questão. Presidente Rudinei, Vanir, Dr. Victor, é com muita satisfação. Preciso que eu leve a sério o Congresso, né? Quando eu posso, eu participo o máximo que tenho condições de participar. É muito bom esse tema também de hoje, né?
Ontem dei notícia de uma possível comissão que eu venho integrar, mas ainda é só uma possibilidade, para tratar de uma lei nacional de processo de acordo administrativo. E nós, por isso que o presidente Rudinei fez a observação sobre o Prêmio Nobel da Paz. Nós temos players importantíssimos. Aqui temos, felizmente, um matrimônio bem sucedido, digamos assim, né? Um casamento bem sucedido, até com troca de crachás, isso é inédito. Mas o ponto é que é muito, não é que seja fácil, foi importante isso, foi histórico esse entrosamento entre a CGU e a AGU, até pela repercussão que o acordo de leniência vai ter lá na ação de improbidade. A despeito de haver um dispositivo no artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade totalmente equivocado e superado e, no meu entender, tacitamente revogado, que proíbe a transação. Entretanto, o PL que trata o ministro Campbell foi da Comissão de Juristas, pelo menos esse equívoco está bem já superado. Então, vai ser possível a transação, a conciliação e o acordo. Vocês viram as enormes vantagens em termos de recuperação de ativos. Mas o doutor Vanir, aliás, futuro doutor Vanir, né? Mestre Vanir, estou dizendo isso por uma razão, eu tenho um carinho imenso e uma honra muito grande, ele foi me orientando, por isso eu também fiz questão de participar aqui. Eu até ia te fazer uma pergunta sobre improbidade administrativa ambiental, mas vou deixar para outra ocasião. Mas então, além da recuperação de ativos, é a superação da mentalidade adversarial. De certo modo, com a possibilidade de preservação da empresa e dos empregos, escoimando a parte sórdida, a parte ímproba, o que se faz é um acordo, é uma colaboração. É verdade que é uma colaboração que tem que ter o risco de sanções pesadas se não houver. Ela é um pouco induzida, ela não é uma colaboração de outras espécies que são um pouco mais voluntárias, mas é uma colaboração. Portanto, se insere no bojo daquela lógica do direito administrativo não adversarial. Ontem, na inauguração lá do belíssimo estúdio da Unacom, alguém me pediu os textos, temos que mandar isso para o presidente Rudinei. Um deles é esse meu artigo sobre direito administrativo não adversarial. Mas o que eu queria propor de reflexão aos senhores, eu acho que vocês vão concordar, e no final isso já apareceu, nós temos que trazer os outros players estatais para uma visão integrada sistêmica de trabalho em rede, também nessa matéria desse programa que é de Estado de leniência. O programa de leniência é um programa de Estado. Foi muito bem assinalado isso agora. E quais são esses outros players? Um deles é o Ministério Público. Na esfera federal, o Ministério Público Federal. Eu penso que, por exemplo, eu participei em São Paulo de um encontro do MPF para tratar disso, um encontro histórico, o convite da doutora Samantha Dobrovolsky, que, aliás, é excelente. Temos que, aliás, diga-se de passagem, ao que tudo indica, vamos ter uma decisão, dessa vez, no meu entender, acertada do Supremo. Agentes de Estado trabalham integradamente, não precisa de ordem judicial, tem que ser superada essa burocracia, né, na hora do compartilhamento de dados. E eu diria também na hora do compartilhamento de esforços no sentido de solução para um problema tão grave quanto esse, que é o combate à corrupção e o combate à improbidade, que é mais abrangente sob certo aspecto do que a corrupção. Mas além do MPF, nós temos o CAD, eventualmente, que já tem uma boa tradição na matéria, diga-se de passagem. Nós temos a CVM, que tem uma bela tradição, eu diria muito rica já, de celebração de acordos, inclusive TCCs. Temos o Banco Central. Pode ter outro nome, mas aquilo é programa de leniência, é ou não é? E temos, e por isso que provavelmente, se houver essa comissão, a presidência vai ser até de um ministro do TCU, provavelmente. E temos
o TCU. Então vejam, a declaração de inidoneidade pode ocorrer lá no TCU por outros motivos. Então está na hora de superar isso. Ontem eu elogiei a geringonça portuguesa, mas essa geringonça nossa do Acordo de Leniência não está funcionando bem. Nós temos que harmonizar esses players. Vocês concordam com isso? Então esse é o ponto. A minha proposta de reflexão para o Dr. Victor e o Dr. Vanir é esta. Se nós sabemos que esses são os players na esfera federal, onde estão os pontos fortes de contato que nós possamos trabalhar na construção? Aqui está o meu desafio. Ali se falou, apareceu o tema das regras precisas, tá certo? Além de transparência, eu entendo, inclusive, que o Acordo de Leniência deve ser acompanhado de uma avaliação de impactos quanto aos benefícios e custos. Está se renunciando. Uma multa até 2/3, está se renunciando. Muito bem. É evidente que ficou claro aqui que, em termos de concretos, reais, a recuperação de ativos é muito maior, etc. Mas eu diria que nós temos que ter como rotina uma avaliação de impactos e critérios precisos. E além de critérios materialmente precisos na hora de celebrar o acordo, para que ele seja impessoal, para que o agente que está celebrando o acordo tenha tranquilidade, ele já tem uma tranquilidade que só responde por dolo ou fraude. Está lá na lei de mediação, artigo 40, que se aplica também, no meu entender, aqui. Que é muito melhor do que a lei de produção na matéria, eu disse isso ontem, né? Que fala em erro grosseiro, que é uma figura absolutamente indeterminada. Pergunta é, será que nós não temos que construir regras processuais de acordo, não para burocratizá-lo, mas para que os players tenham, inclusive, os momentos processuais adequados e pertinentes de intervenção? Ou seja, será que esse processo administrativo já não está mais do que na hora de acontecer? Muito obrigado, professor, pela reflexão. De fato, esse eu acho que é o aspecto que mais toca o acordo de leniência hoje. As empresas, quando se veem nessa situação de procurar uma autoridade, tem esses múltiplos players, é tudo muito novo, mesmo o CAD, com a tradição que tem, a lei deles também tem um pouco mais de tradição, mas ainda tem muita coisa que as empresas também se questionam, se é lei anticorrupção, se é só CAD, enfim. E eu queria só remontar um pouquinho algumas coisas que aconteceram assim, intra-corporis ali na CGU, para explicar um pouco como que foi esse processo de relação, especialmente CGU, TCU, MPF, depois vem a AGU. Lá atrás, quando a lei foi sancionada, a gente teve basicamente concomitante a isso, a Operação Lava Jato. Então nós tivemos essas grandes companhias, grandes construtoras, que eram basicamente empresas de natureza familiar, não eram empresas profissionalizadas, sendo investigadas pelo grupo da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba e com o envolvimento de altas autoridades do governo federal, de autoridades do Congresso Nacional, num processo onde a própria delação premiada das pessoas físicas também era uma novidade. A gente tinha, então, um cenário, um contexto, onde a negociação com empresas foi claramente definida pela lei de competência da CGU, enquanto que a relação do criminal, pessoa física, é naturalmente de competência do Ministério Público Federal, e exclusiva. Nesse caso, a AGU ela pode atuar, mas em contextos bastante definidos, diferenciados. Então vejam, lá atrás, quando a gente começou isso, as empresas todas
procuraram a CGU. Por quê? Porque a CGU abriu os processos de responsabilização das pessoas jurídicas. Na medida em que vem um Marcelo Odebrecht no criminal e fala, olha, a gente cometeu isso aqui de crime. E isso tudo foi possibilitado pela atuação da pessoa jurídica, porque nesse caso foi, naturalmente que a CGU, pela lei, tinha a possibilidade de pegar todos esses elementos e abrir um processo de responsabilização contra a pessoa jurídica, que não tem nada a ver com o Marcelo Odebrecht, do ponto de vista da independência aí das instâncias. Então foi o que foi feito. As empresas então buscaram a CGU. Ao mesmo tempo, esses mesmos altos dirigentes dessas companhias, que estavam em negociação com o Ministério Público Federal, viraram e falaram, olha, Ministério Público Federal, eu estou negociando aqui com você, eu quero colaborar, mas se eu entregar aqui para você isso aqui tudo, no dia seguinte a minha empresa vai ser declarada inidônea pela CGU, então eu preciso de proteção para a minha empresa. Então foi quando o Ministério Público Federal então falou, bom, nós vamos então construir aqui uma interpretação sistêmica da legislação, que é como eles defendem a sua atuação, e vou então começar a celebrar acordos com as pessoas jurídicas, dando essa proteção. Certo? Ao mesmo tempo, havia um diálogo bastante intenso dos antigos ministros da CGU, do secretário executivo, das pessoas que estavam envolvidas nos acordos de leniência, nessa construção desses primeiros acordos, com o Ministério Público Federal, com a Força-Tarefa da Lava Jato, onde a gente dizia, olha, a competência para negociar com pessoa jurídica é da CGU, não é do Ministério Público Federal. Não existe responsabilidade criminal de pessoa jurídica. A lei é clara, diz que no âmbito do Poder Executivo Federal, quem celebra acordo de leniência é a CGU. Tem um artigo dizendo isso, não é uma interpretação. E o que a gente recebia de retorno? Falava assim, olha, mas vocês são vinculados ao governo que a gente investiga. Eu não vou passar para vocês, não vou autorizar as empresas colaborarem com a CGU, porque vocês são vinculados a quem a gente investiga. Então a CGU, acredito assim, até no respeito a tudo aquilo que estava sendo feito pelo Ministério Público Federal na esfera criminal, a gente não queria de alguma forma, de forma alguma, que os nossos procedimentos internos atrapalhassem o que estava sendo investigado. O que a CGU fez? Ela esperou. Ela falou, ok, então você toque os processos criminais, faça as investigações, deflagre as operações que são necessárias, e no momento em que aquilo já esteja maduro para a gente poder receber essa informação e depois tratar, a gente faz o nosso trabalho. E foi o que foi feito. Então a gente esperou. E essas empresas foram celebrando uma a uma diversos acordos, termos de leniência, com o Ministério Público Federal. O que se mostrou depois, com o passar do tempo, é que, por mais que esses acordos tivessem sido celebrados lá com o Ministério Público Federal, isso não resolve a responsabilidade administrativa da empresa. Não resolve. Judicialmente, nós já temos precedentes em relação a isso. Quando o Ministério Público Federal, numa ação que ele mesmo provocou, pediu uma baixa de uma ação de improbidade que a União tinha em detrimento do Odebrecht, porque aquele contrato que estava em lide ali já tinha sido resolvido no acordo que a Odebrecht fez com o MP. Quando pediu essa baixa dessa ação, a AGU, naturalmente, perguntou ao Ministério Público, ok, quanto desse valor que você negociou com o Odebrecht se refere a esse contrato? Porque eu preciso saber, que aqui nessa ação eu estou discutindo esse contrato, estou discutindo esse fato. E o Ministério Público Federal não tinha esse valor. E hoje não tem, e ele nunca vai ter. Por quê? Porque o acordo que foi celebrado com a Odebrecht, por exemplo, o Ministério Público Federal, o Departamento de Justiça norte-americano, foi calculado com base na FCPA, que é a lei americana, que é uma multa criminal que tem um guideline que segue a lógica do direito americano. Ou seja, o trabalho que o Ministério Público Federal fez no acordo de leniência com a Odebrecht, ele não tem como dizer o quanto que é a União, o quanto que é um Estado, que ele também fez o acordo abrangente para incluir contratos estaduais, municipais. Então, hoje o que a gente pode dizer é que esse diálogo com o Ministério Público Federal ele tem se tornado cada vez mais maduro. Porque a gente já tem, se a gente olhar esse acordo aí da Tecnip, que está aí nessa relação, Tecnip Brasil e Flexibras, foi o primeiro acordo de leniência
que foi celebrado conjuntamente CGU, AGU, Ministério Público Federal e Departamento de Justiça norte-americano. O que difere esse acordo dos acordos que o Ministério Público Federal negociou com o Departamento de Justiça norte-americano lá atrás? O que difere é que o valor que está ali determinado de 819 milhões de reais foi um valor calculado com base na legislação brasileira, com base na metodologia de cálculo, onde a gente consegue explicar cada centavo desse valor a que se refere. Esse 819 milhões ele não foi uma negociação entre o Departamento de Justiça norte-americano e o Ministério Público Federal para se definir qual o percentual da multa criminal que foi definida no acordo coordenado ali, quanto que viria para o Brasil. Porque foi isso que foi feito no caso da Odebrecht. Então veja que há um amadurecimento, ainda estamos longe de chegar onde a gente gostaria, mas já há também uma compreensão do próprio Ministério Público Federal que, metodologicamente falando, a gente hoje tem na política de leniência da CGU e da AGU algo que a gente pode até dizer que é uma referência no mundo. Porque nessas negociações que nós temos feito também com o Departamento de Justiça norte-americano, o próprio DOJ tem dito que como a tecnicidade que tem sido feita, como permite digamos assim, uma prestação de contas para a própria sociedade, uma maior segurança jurídica para a própria empresa, de entender o que ela está pagando. E amanhã, quando ela peticionar em juízo, dizendo, olha, essa ação de improbidade já foi resolvida na acordo de leniência porque eu devolvi 80 milhões do meu lucro que eu tive nesse contrato, e eu devolvi adicionalmente 30 milhões de reais que foram pagos de propina relacionados a esse contrato, só vai ser possível exatamente por conta dessa metodologia que foi construída e dessa tecnicidade. Então hoje, quando a gente coordena um trabalho um acordo de leniência com o Ministério Público Federal, a gente basicamente tem o seguinte, a gente entende o papel do Ministério Público Federal também na responsabilização civil da pessoa jurídica, que é importante também, pela lei de improbidade administrativa. Mas, ao mesmo tempo, o Ministério Público Federal não tem instituído internamente uma metodologia para calcular o valor. O Ministério Público Federal hoje ele não tem uma capacidade de monitorar programas de integridade da empresa. Por quê? Pela própria forma de estruturação do Ministério Público Federal, e isso é importante. O Ministério Público Federal ele não tem essa coordenação de ações. A gente, muitas vezes, a dificuldade que a gente enfrenta quando a gente vai coordenar um acordo com o Ministério Público Federal é que, algumas vezes, é um procurador que nunca fez um acordo. E ele tem uma compreensão muito particular de como que o acordo tem que ser construído. Vou dar um exemplo concreto que aconteceu com a gente. Um determinado acordo, um procurador da República, junto com um delegado de Polícia Federal, estavam negociando um acordo com uma empresa. A gente também estava, paralelamente a isso, negociando e conversando com o Ministério Público Federal para alinhar exatamente isso. Ter um valor único no final, ter compromissos de integridade semelhantes, mas dois acordos espelhados. E aí, na discussão de valores, o procurador virou e falou assim, olha, a gente quer obrigar a empresa a pagar 60 milhões de reais para construir um laboratório forense para a Polícia Federal. Então, do valor que a empresa vai pagar, 60 milhões vai ser para construir um laboratório forense. Então a gente disse, olha, a gente tem algumas limitações em relação a isso. Por quê? CGU e AGU não podem aceitar que a empresa destine 50 a 60 milhões de reais para a Polícia Federal construir esse laboratório forense, ainda que seja bastante assim, importante para a Polícia Federal ter esse laboratório. Por quê? Porque a decisão de onde a Polícia Federal aplica o recurso federal tem que seguir o processo orçamentário. Quem deve decidir se 50, 60 milhões de reais vão para um laboratório ou não é o Congresso Nacional, que aprova o orçamento no final das contas. E aí a gente ouviu assim, poxa vida, mas aí a gente vai ter que fazer licitação. Então, às vezes a dificuldade que a gente tem nessa coordenação, ela depende, ela esbarra muito
também nessa autonomia que cada procurador vai ter na hora de conduzir o seu acordo, com uma visão um pouco particular de como vai ser construído o acordo, valores e tal. Sendo que no nosso caso a gente já tem metodologia definida, publicada, conversada e já reconhecida pelos escritórios de advocacia que representam as empresas. Ou seja, a segurança jurídica hoje de se realizar um acordo de leniência com a CGU e a AGU, ela é muito maior. A empresa já sabe de antemão, e isso está cada vez ficando mais claro, o que vai chegar ali no final das contas. Então, assim, por parte da CGU e da AGU sempre houve esse interesse de trazer o Ministério Público Federal para a mesa. Nós temos acordos, desde os primórdios, aquele acordo ali da Bilfinger, foi feito com a participação do Ministério Público Federal, ele assina junto o acordo, mas a gente esbarra muitas vezes nessas dificuldades, dessa autonomia muito grande do procurador, né? E às vezes também de algumas visões que a gente não pode compactuar. Por quê? Porque a gente tem que seguir exatamente aquilo que a gente acredita que deve ser o processo orçamentário. A gente não entende que tem prerrogativa, seja o AGU, para definir uma destinação desse valor que seja diferente do cofre da União, do Caixa Único da União, ou de alguma entidade federal lesada. A gente não se sente capaz, por exemplo, de fazer acordo de leniência em nome de um Estado, em nome de um município, como foi feito em algumas vezes em algum desses acordos pelo Ministério Público Federal. E isso acaba gerando dificuldades adicionais depois, porque eu vou citar um exemplo aqui, a Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez celebrou o acordo com o Ministério Público Federal, celebrou o acordo com a gente também. O nosso acordo, ele acho que é cerca de 600, 700 milhões de reais a mais do que o acordo que foi feito pelo Ministério Público Federal. E o acordo que foi feito pelo Ministério Público Federal, ele abarca contratos estaduais e municipais. Que a gente tem o cuidado, quando vai fazer o acordo, de olhar se aquele contrato ali tem algum tipo de incentivo, financiamento, repasse federal, para a gente poder endereçar ele dentro do nosso acordo. Então hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a empresa, quando vai pagar o acordo lá do Ministério Público Federal, uma parte daquilo tem que ir para Estado e município, porque isso está previsto no acordo deles. Quando ela vai pagar para a gente, ela já sabe exatamente o quanto que ela tem que pagar, em que momento, para qual órgão, por quê. E aí, quando a gente fala assim, o Ministério Público Federal, dessa parcela que a Andrade Gutierrez está pagando aí, pelo nosso acordo, tem que ir para essas entidades lesadas e para a União. E o Ministério Público fala, bom, mas eu não sei o quanto que tem que ir do meu acordo para o Estado e município, porque eu não sei calcular isso. Então, essa falta de coordenação, muitas vezes, ela leva a essas situações. Agora, da nossa parte, CGU, AGU, alguns procuradores, a gente tem muita conversa com a doutora Samanta, o pessoal da Força Tarefa de Curitiba, exatamente para superar tudo isso e trazer esses atores para a mesa, né? TCU acho que é um capítulo à parte, acho que o Vani pode complementar um pouco. Não, só ia colocar até por conta do horário, mas assim, realmente existem essas assimetrias, a gente verifica, e isso a gente tem ciência dessas assimetrias, e a questão que você coloca, por exemplo, com relação ao Ministério Público, é isso que o Victor colocou. E, na verdade, nós não temos uma unicidade, nós não temos um Ministério Público, nós temos 1.200 e tantos Ministérios Públicos Federais. Esse é um problema que dificulta, inclusive houve um caso, só para ilustrar, houve um caso em que a Força Tarefa em Curitiba celebrou o acordo e um colega do Ministério Público Federal aqui em Brasília pegou o acordo e disse, não, eu não concordo com o acordo, eu vou judicializar a pessoa porque eu não concordo com o acordo. Então existem algumas assimetrias, ou melhor, existem algumas necessidades, eu diria, de evoluções institucionais ainda. Sim, nós temos que ter evoluções entre instituições, com certeza, já a AGU e a CGU evoluíram nesse sentido, né, mas ainda há algumas, não assimetrias, algumas incongruências nas instituições que ainda dificultam esse processo e, óbvio, eu acho que a autonomia do Ministério Público tem que ser respeitada, mas justamente essa autonomia, mas sem uma não hierarquização, sem um parâmetro único, isso dificulta muito a negociação, justamente porque você trata não com uma instituição, você trata com um membro. Quando você for tratar com outro membro, o cenário pode ser diferenciado. Então, isso é uma das coisas que dificultam. Então, realmente, eu acho que há necessidade de uma evolução legislativa, sim. A gente precisa maturar a legislação, até porque é um modelo em construção, né?
Agora, justamente como eu coloquei no começo da minha fala, acho que o senhor Juarez ainda não se encontrava, e é justamente a ideia do que é um crescimento, é uma afirmação do Instituto com respeito às atribuições de todas as instituições. Eu acho que nós somos, todos nós, a AGU e CGU, nós temos nossas atribuições, ninguém precisou abrir mão de suas atribuições para atuar de maneira conjunta. Eu acho que essa questão que falta, sim, o sistema brasileiro ele é um pouco confuso em alguns aspectos, a gente tem que evoluir nisso, evoluir algumas instituições internamente, para depois, a partir disso, a gente conseguir partir para um segundo passo. Mas eu acho que a gente já está dando passos importantes e eu acho que a gente vai conseguir, no futuro breve, solucionar isso. E a gente tem tido conversas com o Banco Central, CAD, CVM, exatamente para definir, que é o que o senhor falou, que é extremamente importante para todos os players que estão nesse processo entenderem exatamente quem procurar, de que forma procurar, quais são os reflexos daquilo. No Banco Central, por exemplo, a gente viu apenas um único ponto de interseção entre os ilícitos que estão previstos na 12846 e os ilícitos previstos na do Banco Central, né, os crimes financeiros, que é no caso de uso de operações de câmbio de forma fraudulenta. É a única interseção que existe. O foco do Banco Central é completamente diferente. Ele é voltado para os bancos, para as instituições credenciadas pelo Banco Central. Então ele quer olhar, sim, fundamental, importante. Um elemento acaba levando para o outro, mas a interseção hoje, que a gente poderia dizer assim, que esse ilícito está tipificado nas duas leis, é essa parte do câmbio, que o próprio Banco Central entende que tem que mudar, porque é uma lei bastante antiga, enfim, mas a visão sistêmica que o senhor colocou aqui, ela realmente é fundamental para o sucesso da política, e a gente tem iniciado essas tratativas exatamente por perceber que a gente não pode, daqui 10, 15, 20 anos, cada instituição caminhar na sua estrada e lá na frente a gente começar a ver situações incontornáveis, como foi um pouco que aconteceu nesse início aí do acordo de leniência. Porque se a gente parar para olhar, por exemplo, o acordo da Odebrecht, as provas que o Ministério Público Federal obteve das colaborações, das delações premiadas dos 67 colaboradores, pessoas físicas, são exatamente os termos da colaboração da empresa. Então, para fins de obtenção de provas, o Ministério Público Federal não precisava do acordo com o Odebrecht. Ele não precisava. Ele já tinha todo o conjunto probatório entregue pelos 67 colaboradores. No limite, se ele tivesse permanecido com as delações e tivesse envolvido a CGU, confiado no trabalho da CGU, desde o primeiro momento, deixando a CGU fazer um acordo com a pessoa jurídica, a gente teria hoje, no ambiente de acordo de leniência, uma segurança jurídica muito maior. Porque o que está acontecendo é que é isso que o Vanir colocou, a gente precisa de um respeito às competências, um estado de competências. Cada órgão tem que entender qual é a sua competência. E a confiança mútua. E a gente para olhar um pouquinho para trás e a gente fala assim, poxa, mas não dava para me confiar na CGU lá atrás. Mas se a gente olhar o histórico da CGU, desde 2003, nós temos operações conjuntas com a Polícia Federal, Ministério Público Federal, mais de 360 operações conjuntas deflagradas com o Ministério Público Federal, CGU, Polícia Federal. Não há um único caso de histórico de vazamento de informações por parte da CGU. Um único histórico. E acho que se a gente começar a caminhar nessa linha da confiança institucional, a gente vai conseguir pavimentar esses caminhos de alinhamento interinstitucional. Eu acho que isso é fundamental para a política. Eu acho que o senhor está bastante certo nisso. Carlos, nós vamos ter que pedir desculpas aí para os outros inscritos, porque senão nós vamos atrasar os demais painéis. Não foram muito bem-vindas aí as respostas, e até terem estendido um pouco, porque são assuntos complexos, mas que justamente por isso nós precisamos de mais informações para podermos nos apropriar aí desse debate. Agradeço imensamente ao Vanir, agradeço imensamente ao Vitor, e nós vamos então encerrar essa mesa. Vou devolver a palavra aí para o mestre de cerimônias
e vamos dar início imediatamente ao próximo painel. Tá? Muito obrigado. A apresentação podemos tê-la? Vamos liberar, né? Vamos liberar as apresentações. Obrigado, pessoal. Vamos dar início. Peraí que a gente tem aí um presentinho aí para os nossos expositores. Né? Tem uma curadoria, né, sobre as mulheres que construíram, né, Brasília, Vitor. Né? Se puder segurar assim para a gente tirar uma fotinho. Eu peço uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Número 2.